Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje nós vamos bater um papo aqui, na verdade, sobre Blade Runner 2049, lançado em 2018. Vamos falar aqui um pouquinho, vou mostrar essa edição muito bacana, a edição de colecionador aqui, e vamos falar um pouquinho sobre o filme e a minha opinião sobre ele aí, que não é das melhores, tá? Já antecipo, mas antes de tudo, como sempre, vou pedir a vocês, aquele negócio que você já sabe, se inscreve no canal e deixa o seu like. Se gostou do papo, logicamente, no final, aperta o like aí, porque ajuda a gente a continuar produzindo e trazendo essas edições de colecionador para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Bom, Blade Runner 2049 era quase que uma coisa que já estava, o cinema já estava em dívida com os fãs desse grande filme, mas um grande filme, um filme excepcional. Eu diria que estaria certamente entre os meus filmes favoritos na vida, é Blade Runner de 1982. 1982, deixa eu até confirmar aqui, agora falhou um pouquinho a memória aqui, mas é 1982, tá? Blade Runner 1982. Aqui nós temos duas versões dele, inclusive já tem vídeo no nosso canal mostrando esse Blade Runner aqui, que é o 4K, e esse daqui que vem com esse livreto aqui. Eu vou abrir só para vocês reverem, né? Aqui temos o Blade Runner, essa edição que é uma edição comemorativa de 30 anos do filme. 30 anos do filme, saiu essa edição comemorativa muito bacana, Blu-ray, 1080 linhas, chamado Full HD, então a imagem muito bacana. Os discos vêm com, são discos Picture, né? Vem com imagens diferentes. Essa imagem é a imagem mais nova, essa aqui é uma imagem mais da época, né? Do cartaz da época, de 82, e aqui uma imagem totalmente nova, com aqueles cenários futuristas, mas também apocalípticos, né? Ou, como o pessoal gosta de falar hoje, como é que é? De um futuro distópico, né? O futuro distópico, nessa época não se chamava assim, mas não deixa de ser um futuro distópico, que uma terra muito destruída, muito arrasada, onde ninguém mais vive no planeta Terra, quase todo mundo migrou, quem era saudável, né? Quem o governo permitiu, né? Migrou para outras colônias, pelo espaço, tal, essa coisa toda. Blade Runner, eu acho que dispensa mais comentários, eu já tenho um vídeo falando sobre ele, mostrando essas edições aqui. Blade Runner original, de 1982, é um filme extraordinário em todos os sentidos, é um dos grandes exemplos que eu sempre uso para explicar aquela coisa meio mística, meio astrológica, que eu vejo em alguns filmes, alguns poucos filmes, né? Em que parece que existe um alinhamento de astros, um alinhamento de signos, de não sei o que, de qualquer coisa, uma coisa misteriosa, inexplicável, que só pode ter uma explicação assim meio mística, né? Para um filme fazer tamanho sucesso e ao longo do tempo, que eu sempre vou repetir, Blade Runner, quando estreou em 82, fracassou na bilheteria, não teve bilheteria, tá? A bilheteria foi muito aquém do que os produtores esperavam. E ao longo do tempo, principalmente com o mercado de home video, né? O mercado home video, que surge nos anos 80, né? Nos anos 80 surge o mercado de home video, e esse filme é um dos primeiros a sair no famoso VHS, aquelas fitas cassete. Você tinha um vídeo cassete e você assistiu. Esse filme estourou, foi um dos filmes mais alugados de todos os tempos, fez um sucesso extraordinário. Depois saiu em DVD, depois veio a sair logicamente em Blu-ray, saiu uma primeira edição, depois uma edição de colecionador, essa daqui, e depois já saiu inclusive em 4K. Ultra HD, que tem uma imagem assim absolutamente perfeita e um som extraordinário. Essa edição comemora o 30º aniversário e essa aqui o 35º aniversário de Blade Runner. Mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui, não. Nós viemos aqui falar hoje
sobre Blade Runner 2049. Só que eu acho importantíssimo, para falar de Blade Runner 2049, falar primeiro de Blade Runner de 82. Por quê? Porque isso aqui tem tudo a ver com aquilo ali. Se você não assistiu o primeiro filme, é muito mais difícil entender este filme, tá? Se esse filme aqui já foi muito difícil de entender, tanto é que tem uma curiosidade também sobre esse filme, né? Que esse filme, quando foi lançado no cinema, foram criadas duas versões, uma versão censurada para os Estados Unidos, que os Estados Unidos sempre tiveram essa coisa assim meio puritana, né? Então, a versão levemente censurada, e no Brasil veio a chamada versão internacional. Essa versão internacional, igual à versão americana, não tinha uma censura para algumas cenas mais picantes, mais assim sensuais, tal, mas, por outro lado, ela tinha a mesma narrativa em off. Narrativa em off, o que é? É aquela quando o personagem, independente do que ele está fazendo na cena, ou às vezes não está fazendo nada, você fica ouvindo os pensamentos do personagem, tá? Isso é chamada narrativa em off, né? Quando o personagem te ajuda a entender a história através do pensamento dele. Você ouve o pensamento dele. E essa versão, na minha opinião, é a melhor de todas. Por quê? A história é muito complexa, o filme não pôde trazer todo o livro, né? Porque o livro é muito mais extenso, é um livro futurista, é um livro até muito deprimente, né? Porque retrata uma humanidade extremamente decadente, tá? Então, é muito, muito legal, tal. Mas é muito difícil de entender, A narrativa em off ajuda muito você a entender. Agora, imagina você ver uma sequência. Esse filme se passava em 2020, tá? 2019. Esse filme aqui, a época dele, ele previa 2019. Imagina, né? 2019 já passou e nada disso aconteceu. Mas tudo bem, deixando de lado isso. E depois vem o 2049, né, que situa já no futuro daquele Blade Runner, tá? Traz de volta o personagem principal dali, que é o Deckard, né? O Deckard, que é o Harrison Ford, representado pelo Harrison Ford, sempre um grande ator, trabalhos muito bons, é um cara muito bom. Aqui você tem como protagonista, não é o Harrison Ford aqui, o protagonista, você tem aqui o Ryan Gosling. O Ryan Gosling, que é um ator que eu pessoalmente considero fraco, muito fraco mesmo. As interpretações dele são sempre muito sem sal, não tem falta carisma para o Ryan Gosling, ele não tem carisma nenhum. E o diretor aqui também não conseguiu fazer o Ryan Gosling entender que o personagem dele não era um robô. Então, as emoções do Ryan Gosling, representando aqui, na verdade, ele aqui é um replicante, né? Porque quem sabe a história sabe que o Harrison Ford, nesse primeiro filme, ele é um caçador como o pessoal chamou no Brasil, né? Caçador de androides. Na verdade, não são androides, são replicantes. E o Harrison Ford tenta recuperar, tenta eliminar, né, os replicantes que voltam para a Terra. Nesse filme aqui, quem já persegue os replicantes é um outro replicante, tá? E o Ryan Gosling aqui faz um replicante, né? Muito bem. E aqui nessa história, então, o Ryan Gosling, na hora que ele está caçando esses replicantes que insistem em voltar para a Terra, ele encontra uma coisa muito misteriosa, muito estranha, logo na sequência inicial do filme. E esse item que ele percebe diferente leva ele a uma imensa caçada, né? Se torna um filme policial no futuro, né? Aliás, o primeiro filme já era um filme, esse filme aqui já era um filme policial, né? Esse aqui também é um filme policial com um grande mistério para ser resolvido, tá? Essa edição aqui, interrompendo o nosso papo sobre o filme, é uma edição realmente muito bacana. Ela é steelbook, né? Esse estojinho de aço, né? De metal, e vem com 2 discos, quer dizer, uma edição bem legal de colecionador, tá? Aqui vem o filme, propriamente dito, em Full HD, né? 1080 linhas, e aqui vem um disco só de extras,
muita coisa mesmo para quem é fã, gosta de ver, gosta de saber como é que foi feito. Aí vem making off, vem entrevista com os atores, vem com o diretor e etc, né? É uma edição muito bacana mesmo. Mas, para terminar de falar a minha opinião sobre Blade Runner, já começa o erro no ator que foi escolhido, que é muito fraco. Compensa um pouco a Ana de Armas, que faz a amante virtual, né? A amante virtual do Ryan Gosling, do personagem do Ryan Gosling, que não tem um nome no filme, ele é apenas uma sequência de números, tá? Nessa época já os replicantes nem ganhavam mais os nomes. No primeiro filme todos eles têm nome. Aqui eles já não têm mais, são basicamente números, tá? E esse mistério vai se desenvolvendo agora. O filme é muito longo, ele tem mais de 2 horas de duração, tem sequências totalmente dispensáveis, que não acrescentam nada ao filme, é um certo exibicionismo de imagens futuristas, de tecnologia, de efeitos especiais. Os efeitos especiais acabam se tornando mais importantes do que a história propriamente dita. E isso daí realmente incomoda bastante no filme. Eu costumo dizer que qualquer filme com mais de 2 horas, se eu fizer a edição nele, ele fica com menos de 2 horas e vai ficar perfeito. Não há necessidade. Dificilmente um filme precisa ter mais de 2 horas de duração. Então aqui foi uma coisa, eu acho uma coisa um pouco pedante desse filme, ter mais de 2 horas de duração, com uma sequência enorme, por exemplo, de perseguição entre sem motivo nenhum, entre o Ryan Gosling, né, o personagem do Ryan Gosling, e o do Harrison Ford, o Deckard. Uma sequência enorme, totalmente inútil, sem nenhuma motivação. Os dois são inimigos, não se sabe por quê, né? Não há hostilidade nenhuma quando o Ryan Gosling encontra o Deckard, mas o Harrison Ford, mas eles entram num conflito ali, não tem nada a ver mesmo. E as interpretações, de uma forma geral, ficam todas elas a dever um pouquinho na qualidade. O próprio roteiro também não se encaminha bem e tem uma solução, na minha opinião, que decepciona, uma solução decepcionante, tá? Podia ter uma solução bem melhor. Eu não vou contar, porque eu não vou dar spoiler aqui. Se você tiver a oportunidade, veja Blade Runner 2049. Eu não diria, não veja, não vale nada. Não, vale, é um bom filme. Mas é um filme muito, muito inferior, mas muito inferior ao Blade Runner original de 82. Esse aqui eu já vi provavelmente umas 30 vezes, sei lá quantas. Esse daqui eu vi umas 3 ou 4, para avaliar cada vez um pouco melhor o filme, mas a minha opinião não se altera desde que eu vi o filme no cinema, quando ele estreou em 2018, tá? Então fica aqui mais essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Essa edição aqui não é muito difícil de conseguir, você pode conseguir, tem aí Mercado Livre e outros lugares. Vale a pena? Vale. Ela não é cara, vale a pena você assistir, principalmente se você tem um Blu-ray, né, player, porque aí você vai poder assistir com essa qualidade e tanto de imagem quanto de som, tá bom? Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. Blade Runner, se houver uma terceira sequência, com certeza eu vou assistir mesmo, tá bom? Até a próxima.